Salve mundanos! Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de hidromel que fica deliciosa. Exatamente, hidromel de morango, e vou ensinar o passo a passo para você não errar. A primeira coisa que a gente vai precisar, logicamente, é uma água de boa qualidade, tá? No caso aqui eu comprei uma água mineral. Eu tenho um balde de fermentação. Esse balde de fermentação aqui originalmente ele é de cerveja, mas dá para usar tranquilamente para hidromel, certo? É um balde alimentício com uma torneirinha, você pode até fazer na sua casa. Um airlock, para quando o hidromel estiver fermentando, o gás carbônico poder sair, mas não entrar o ar atmosférico lá dentro e estragar. Uma jarrinha medidora, uma proveta com um densímetro, a gente vai precisar disso, tá? Nós temos também 2 colheres para a gente poder mexer, uma pequena xícara para a gente poder fazer a ativação da nossa levedura, um termômetro, morango, logicamente, aqui o morango já está lavadinho, a levedura, no caso aqui a Mad Yeast M05, tá? É uma levedura que ela é inativa com mais ou menos 18% de álcool. É muito legal, uma levedura de ótima qualidade, tá? O alimento para a levedura, sim, levedura não precisa só do mel, precisa de alimento também. No caso aqui é o Fermocell SB. Esse alimento aqui ele vai dar vitaminas, vai dar outros nutrientes, proteínas para que a levedura possa se reproduzir. E obviamente mel. Também vamos precisar de uma panela para a gente poder dar uma aquecida. Quanto que a gente vai aquecer essa água? Mais ou menos uns 30, 32 graus já está ótimo, tá? Não aqueça muito, tá bom? Senão você pode matar a levedura. Essa aqui é uma panela de cerveja também, ela tem essa torneirinha, também facilita a vida na hora da gente passar para o balde fermentador e fazer a areação deles. Vale notar que todos os utensílios aqui, eles estão higienizados, tá? E sanitizados, isso é, eu lavei todos eles, deixei secar e eu passei álcool 70, eu borrifei álcool 70 em todos eles, tá? Para que a gente faz isso? Justamente para a gente eliminar qualquer vestígio de levedura selvagem. Então tudo aquilo que se for usar, inclusive as próprias superfícies de contato, devem estar sanitizadas. Porque se vier alguma levedura selvagem misturar com a sua levedura original, pode estragar o seu hidromel. E qual a relação de mel e água que a gente vai utilizar? Normalmente, para um hidromel, a gente usa em torno de 25 a 30% de mel e o restante de água. Mas quem manda mesmo é a densidade. Como eu quero fazer o hidromel mais suave, isso é um pouquinho mais doce, vou deixar essa densidade entre 1080 e 1090 aproximadamente. Essa vai ser a densidade que a gente vai deixar. Às vezes passa um pouquinho, fica um pouquinho aquém, isso não tem problema. Em torno de 1080, 1090 tá bom. Eu pretendo fazer 4 litros e meio de mosto. Então eu vou proporcionar 3 litros e meio de água e 1 quilo e pouquinho de mel. Obviamente eu vou testando a densidade. Enquanto a gente espera a água esquentar, já deixa o seu like e dá essa força aqui pra gente. Também se inscreva aqui no canal Mundo Over Mundo. Ó, a gente chegou aqui na temperatura de 31, 31.3, 31.4 graus, tá? Agora nós vamos misturar o mel. Uma das coisas importantes de você também não aquecer a água muito, quanto mais quente a água, ela pode modificar as propriedades do mel e daí altera o sabor do seu hidromel. Então aquilo que eu falei, 30, 32 graus na água já está de bom tamanho. Muito bem, agora vamos medir a densidade. Eu deixei um finzinho de mel caso a gente precisasse corrigir, deixar ele um pouquinho mais denso, alterar a densidade. Daí a gente acrescenta um pouco de mel ou acrescenta um pouquinho mais de água. Legal, pessoal, pelo que eu estou vendo aqui, a densidade ficou em 1040, então vamos colocar um pouquinho mais de mel. Pessoal, deu legal, 1080 agora, certo? Ó, 1070, 1080 aqui embaixo, tá? Já dá para fazer um hidromel
bastante suave, assim, naquela doçurinha certinha dele. Agora eu vou ensinar vocês como é que a gente faz a ativação da levedura para a inoculação dela no mosto. O mosto já está quase pronto, falta só a gente colocar o morango, que eu vou explicar depois. Mas a gente já vai preparando a levedura. Por quê? Porque a levedura é um processo um pouquinho mais demorado. E por que que a gente faz a ativação da levedura? Por um motivo muito simples. A levedura ela vem num extrato seco. Quando a gente coloca ela no mosto, e esse mosto ele já tem uma temperatura, deve estar uns 30 graus, 29 graus mais ou menos, uma temperatura boa para você ativar, para você acordar essa levedura, ela começa a se reproduzir aqui dentro, ela começa a ativar. Então, quando você vai fazer a inoculação da levedura no seu mosto, você já inocula ela ativa. Isso é muito bom, porque ela já entra no mosto, ela já se mistura com muita facilidade no mosto, e aí ela começa a exercer a sua função de conversão dos açúcares, do mel e da fruta em álcool e nas modificações químicas que vão gerar o hidromel. Quanto de levedura que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar mais ou menos para esse hidromel, um tercinho, um quarto desse pacote aqui já está bom, porque é uma quantidade bem pequena que eu vou fazer. Mas antes da gente colocar a levedura, a gente tem que inocular também o alimento de levedura. Vamos fazer 2 inoculações do alimento de levedura, tá? A primeira é aqui dentro, que é uma pontinha só de uma colherzinha de café. E a segunda com uma colher de café mais cheia, já no balde de fermentação. A levedura vem assim, pessoal. É um pozinho seco, tá vendo? Vamos colocar agora ela aqui. Foi mais ou menos 1/3, certo? Vou colocar apenas esse tantinho de alimento para a levedura, aqui apenas para ela começar a sua fermentação. E agora a gente vai deixar ela quietinha, descansando, para poder ativar, para poder iniciar o seu processo de crescimento e reprodução aqui dentro. Depois a gente vai inocular. Enquanto isso, eu vou picar os nossos morangos. E pessoal, eu inverti. O alimento da levedura a gente tem que colocar antes da gente colocar a levedura, tá bom? Eu coloquei depois, então não é depois, é antes, tá bom? Desculpem a nossa falha. E enquanto eu tô aqui cortando o nosso moranguinho, você corta ele em rodelinha, tá? Ó. Você corta ele em rodelinhas, que é para você ter o máximo contato possível do mosto com a polpa. Você pode macerar também, tá? Que macerar às vezes é um pouco de trabalho. Agora cortar em rodelinha assim eu acho mais fácil. Ou se você tiver um liquidificador ou mix, coloca os morangos lá dentro, dá só uma batida rapidinha, também funciona, tá? Não coa, tá bom? Ele tem que ir com tudo que ele tem dentro. E por que, pessoal, que o hidromel ele não segue uma receita assim tão específica como algumas outras bebidas? A gente tem que medir isso por densidade. Por causa do seguinte, o mel ele tem umas diferenças de safra, tá? Então depende do tipo do mel, se é mel de laranjeira, se é florada silvestre, depende do tempo, depende da idade da colmeia. Esse mel ele pode sair com mais água ou menos água, pode ser um mel com mais açúcares, com menos açúcares. Então depende muito disso, por isso que a gente prefere fazer a concentração do mel por densidade, tá? Do que uma receita, por exemplo, ó, coloca 1 kg de mel para 3 litros de água e pronto, ficou tudo bem. E a quantidade de morango aqui foi mais ou menos meio quilo, tá, para fermentação. Na verdade foi um pouco menos de meio quilo. O nosso morango já está aqui prontinho, certo? O nosso mosto também. E o nosso balde de fermentação está aqui. Então eu vou abrir a torneirinha e o mosto vai cair aqui embaixo. Eu já vou colocar o morango antes. É importante, pessoal, nessa trasfega do mosto, que ele caia de uma certa altura e que oxigene um pouco, tá bom? Porque a levedura ela vai precisar desse iniciozinho de oxigenação. Você pode também fazer essa oxigenação com uma bombinha de aquário e uma daquelas pedrinhas difusoras, tá? Que vai em bomba de aquário. Desde que elas estejam novas, limpas, né? Sanitizadas e que nunca tenham sido usadas dentro de um aquário.
Pessoal, olha só como é que já está a nossa levedura. Tá vendo esse monte de espuma aqui que formou? Isso aqui é tudo gás que ela já está produzindo. Sim, ela já começou o processo de fermentação dela. Ela já está acordada, ela já está ativa. Então nós vamos fazer a inoculação dela, mas antes vamos colocar aquela colher cheia de alimento para a levedura. E agora nós vamos inocular a nossa levedura, certo? Vamos colocar ela aqui dentro dessa forma. A gente pode até dar uma mergulhadinha para aproveitar todo o finzinho aqui dela, certo? E vamos dar uma mexidinha suave apenas para homogeneizar a mistura. Pronto, já é suficiente. E agora nós vamos fechar o nosso balde fermentador, certo? E preparar o nosso airlock. Isso daqui, pessoal, ele vai soltar gás, tá bom? A fermentação vai soltar gás carbônico, então a gente precisa de um airlock que nada mais é do que uma válvula semelhante a um sifão que vai deixar o gás sair, mas não vai deixar o ar atmosférico com as leveduras selvagens entrar e potencialmente estragar o nosso hidromel. Após mais ou menos um mês de fermentação total, um mês, 40 dias, a gente vai abrir, vai dar uma provadinha para ver se ele tá bom, se a fermentação parou, vamos ver se os gases pararam de sair, tá bom? E daí a gente faz a primeira trasfega. Essa trasfega a gente coloca num recipiente, num galãozinho, também previamente higienizado, sanitizado, para ele começar a primeira fase da sua maturação. Nessa primeira fase da maturação, eu vou colocar mais morangos. Sim, a inoculação do morango aí vai ser em duas fases. A primeira que eu já coloquei, que é da fermentação. E a segunda da maturação. Isso é, eu quero deixar ele com gosto de morango bem acentuado. E na segunda maturação, que é após a segunda transferência, que a gente transfere para um outro galão para ele dar uma clarificada, aí eu não coloco morango nenhum, porque a minha intenção é clarificar ele e deixar ele bem clarinho, bem transparente. Vale lembrar que esse hidromel ele vai ficar com uma cor um pouco mais rosa, talvez até avermelhada, tá? Por causa justamente do morango. Isso aí é normal de acontecer, tá bom? O hidromel ele puxa um pouco a cor da fruta que você coloca dentro. E agora, pessoal, é só a gente aguardar a natureza agir. Portanto, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like. E é isso aí, pessoal. O Mundo Ver Mundo continua com a gente. Valeu!